Como testar o termostato da panela de arroz? Pode ser também dessa panela de pressão aqui, mas vamos exemplificar na panela de arroz como testar o termostato sem abrir a panela. Para isso, vamos precisar de um termômetro de contato que tem um termopar do tipo K. Vamos precisar também de uma lâmina d'água, só ali o chão da panela de água, vamos colocar na panela. E vamos colocar a junção aqui, o par bimetálico do termopar, embaixo da panela o mais no meio possível. Vou pausar para ajustar. Vamos colocar aqui o bimetálico mais ou menos nessa posição e a panela em cima, bem aonde está o termostato da panela. Vamos fechar a panela. Vamos colocar para aquecer. Vou ligar aqui o nosso termômetro de contato. Você precisa de um termômetro de contato. Está em Fahrenheit, quer dizer, em graus Celsius, já ligou em graus Celsius. Tipo K, vemos a temperatura subir. Como que vamos saber se o termostato está funcionando? Esses termostatos dessas panelas abrem em aproximadamente 100 Celsius, 100 graus Celsius, justamente o ponto de ebulição da água a nível do mar. Por que eles abrem nessa temperatura? Para que ainda exista água enquanto está cozendo o alimento, no caso aqui o arroz. Quando não tiver mais água, a temperatura sobe acima de 100 Celsius e ele destrava, ele abre o circuito. Então, é isso que devemos esperar. Em 100 Celsius, se tivéssemos a nível do mar, em 100 graus Celsius, ele abriria. Por inércia térmica, ele iria até uns 111, 110 e abriria. Depois voltaria para abaixo dos 100 Celsius. Quando chegasse um pouco abaixo de 100 Celsius, ele aquecia de novo e ficava nisso. Eu estou na região do ABC Paulista, que é uma região um pouco mais alta em relação ao nível do mar. Portanto, essa temperatura não será de 100 Celsius, será de aproximadamente 110, 112 Celsius. E pela inércia térmica, ou seja, a continuidade do aquecimento após tirar a fonte de energia, vai apresentar até uns 123 Celsius. Então, esse é o teste. Você não estando a nível do mar, a aproximadamente 123 Celsius vai ser o máximo que ele vai chegar e ele vai desligar. A aproximadamente 111 Celsius, ele vai colocar na luz amarela ali de aquecer, desligando a resistência principal e abrindo o circuito. Então, o teste é esse. Vamos verificar se aproximadamente em 120 Celsius ele sai do cozimento e vai para o aquecimento. Como vai demorar um pouco, eu vou pausar o vídeo. Quando chegar próximo da temperatura, eu volto. Voltei aqui, já estamos em 99, quase 100 graus Celsius. Aqui a nível do mar já abriria o termostato. Mas ainda temos água ali, então o calor latente vai fazer, nessa altura, ainda vai estabilizar um pouco mais do que 100 Celsius a temperatura até abrir. Nós já vemos o vapor sair aqui. 110 Celsius. Em aproximadamente 125 Celsius ele deve abrir. E quando se estabilizar na temperatura, significa que está ocorrendo a mudança de estado físico de líquido para sólido. Então, nesse momento há o calor latente, nesse momento a temperatura fica estabilizada. Quando acabar toda aquela lâmina d'água que tivemos, que colocamos, ele vai ir até o seu máximo e vai começar a aumentar a temperatura acima da especificada no termostato. Olha lá, estabilizou em aproximadamente 120 Celsius, significa que é mais ou menos nessa temperatura que ainda há água líquida, em estado líquido virando vapor. Está subindo agora. Cento e 130. Isso embaixo da panela, tá? 135.
146, vamos bater 150 Celsius e ainda não abriu o termostato, não desligou a principal resistência. 150 Celsius e indo mais. Olha lá, em 159 Celsius ele desligou e agora pela ação da inércia térmica ele vai continuar a subir até se estabilizar. Agora é a inércia térmica, tá? Não é mais o elemento aquecedor, pois o termostato já desligou o caminho da corrente elétrica para a resistência de aquecimento principal. E veja que a inércia térmica permite até de 20 a 30 graus Celsius a mais. Portanto, em qualquer projeto de termostato, de controle de temperatura, é muito importante considerar a inércia térmica. Até desligou aqui o nosso equipamento. Ainda subindo pela inércia térmica. Mas o termostato já desligou a resistência principal, porque acabou a água ali. Note que chega perto dos 200 graus Celsius. Quando começar a cair, nós vamos parar essa parte do vídeo. Lembrando que essas panelas têm um revestimento antiaderente que a partir de certa temperatura começa a emitir gases tóxicos. É algo próximo de 200, eu não vou lembrar a temperatura, acho que é 250, 260, uma coisa assim, tá? Mas tá longe um pouquinho ainda, tá? Mas chegou bem perto, olha só. Estabilizou em 196 graus Celsius, 195,9. E agora está abaixando. Vamos fazer o mesmo teste em outra panela. Então terminamos de testar essa panela, vimos que a temperatura chegou a quase 200 Celsius, 196 graus Celsius para ele abrir e aproximadamente 180 no momento de desarme, no momento de chaveamento e por inércia térmica até 190. Vamos testar essa outra aqui para ver até onde ela chega e comparar. Lembrando que o teste, já colocamos ali a lâmina d'água. O teste, ele deve indicar que em aproximadamente 123 a 150 Celsius, ela deve desarmar o termostato, indo para o aquecimento, saindo do cozimento. Vamos verificar qual é a temperatura máxima aqui. Lembrando que estamos na região do ABC Paulista, que é um pouco acima do nível do mar, acho que uns 700, 800 metros. E aqui a temperatura de ebulição da água é maior do que 100 Celsius. Desligou o auto shut-off, vamos ligar de novo. 160 Celsius. 167. Já batemos 170. Veja que em 170, aproximadamente os 180 do outro, ela desligou e agora por inércia térmica é esperado que vá até 196 graus Celsius. Mas note que na mesma temperatura, a faixa e a tolerância aqui é relativamente grande. Tudo que é temperatura, tudo que esquenta tem uma tolerância relativamente grande. Ele chaveou também. Então esse é o teste para você testar o seu termostato da panela sem que abra a panela. Olha lá, ele já até chegou a 189, 190 graus Celsius, 6 graus Celsius abaixo do que a outra. Então, esse é o teste do termostato sem abrir a panela. Uma lâmina d'água na cuba interna, você vai colocar para cozimento. O termostato deve abrir em aproximadamente 180 graus Celsius se você estiver na região de São Paulo capital ou aproximadamente uns 500 a 800 metros do nível do mar. E por inércia térmica, após esses 150 a 180 Celsius, ele deve ir até 190 a 196 graus Celsius. Dentro dessas faixas de temperatura, você testa o termostato da panela
sem abrir. Obviamente que esse não é um teste muito preciso, é só para você ter uma noção se ele ainda está chaveando na temperatura correta. Por quê? Porque existe o fadigamento da lâmina bimetálica de dentro do termostato. E esse fadigamento vai aumentando cada vez mais o ponto em que ela se curva e que ela abre o circuito. Então, esse teste é só para você ter uma noção. Resumindo o teste, uma lâmina de água na cuba, termômetro de contato tipo K embaixo da panela, o termostato deve abrir o circuito, ou seja, ir de cozimento para aquecimento em aproximadamente 180 Celsius. E por inércia térmica, a panela vai chegar até 190, 195 Celsius. Essa aqui chegou até um pouco menos porque ela está aberta aqui, foi quebrada ali do lado. Mas esse é o teste para você ter uma noção do funcionamento do termostato sem abrir a panela. Em caso de chegar a mais do que 200 graus Celsius, 260, aí você pode imediatamente trocar a panela inteira se for necessário, pois a partir de certas temperaturas a panela, o antiaderente da panela começa a soltar gases tóxicos. Então tá aí como testar, como ter uma noção do funcionamento do termostato da panela sem abrir a panela, verificando a temperatura de chaveamento da resistência de cozimento para aquecimento e acompanhando para ver até onde vai a inércia térmica. Esse é o teste.